Olá, pessoal. Vou compartilhar aqui esse Maival Perspectivas com vocês, esses gráficos, que são gráficos interessantes, né? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela. Perfeito. E a ideia aqui é passar por cada gráfico e fazer um breve comentário para que a gente esteja alinhado aí com algumas das tendências que impactam os mercados. Começando, né, o primeiro gráfico que eu escolhi aqui foi esse gráfico que mostra o esforço fiscal americano. Tá? Hoje eu estou compartilhando um vídeo através da Inversa Publicações, em que o principal argumento é tentando explicar o porquê por que o mundo todo está apostando que o dólar fica mais fraco. E tem muito a ver com esse gráfico, pelo fato de que, né, com esse endividamento crescente nos Estados Unidos, eles acabam entrando numa situação que se aproxima de uma dominância fiscal. Se a taxa de juros subir muito, o custo, né, de manter o custo, né, para você honrar com o pagamento de juros fica tão elevado que a situação só piora. Sendo assim, a forma, né, a variável de ajuste tende a ser o câmbio. Eu até utilizo ali como exemplo, né, o Brasil, que durante o período do início do real utilizou o câmbio fixo e a taxa de juros é que fazia o ajuste. Nos Estados Unidos, a taxa de juros tende a ficar mais limitada e eu acredito que o câmbio vai ser a válvula de ajuste. Isso não só eu, na verdade, o mundo todo está especulando em cima disso, mas só o tempo vai dizer. A gente vai monitorando isso continuamente. Seguindo, a gente observa, esse é um gráfico importante, porque a receita do S&P ela se manteve estável, ela caiu inicialmente na pandemia, mas ela está na máxima. Então, a gente tem uma recessão que não é uma recessão corporativa, ou pelo menos para os grandes players. A gente tem um mundo cada vez mais desigual, isso faz parte do capitalismo. Eu venho dedicando um tempo para ler uma obra aí que reúne os textos do Delfim Neto. Eu gosto muito do Delfim Neto, e o que a gente observa, né, que faz parte do capitalismo essa desigualdade. Você precisa de ter um Estado forte e organizado, não um Estado grande, mas um Estado forte e organizado, né, desempenhando um papel regulatório. E o que a gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, a gente vê a FTC tentando, né, quebrar alguns monopólios, né? Existem alguns riscos aí para essas grandes empresas de Big Tech justamente por isso. Olha só, se tem uma recessão e a receita não cai, né? Você sabe que a receita caiu para muito empresário pequeno, você pode ter certeza absoluta disso. Mas os grandes, né, é o famoso, a gente veio do too big to fail, do winner takes all, né? Então, too big to fail, grande demais para quebrar. A gente veio também do winner takes all, né? O vencedor leva tudo. O vencedor leva tudo é muito bom para aquele que consegue entrar numa empresa dessa, né? Mas para a grande maioria da população, isso nem sempre é verdade. Então, mas há sinais aqui, tá? Nesse terceiro gráfico a gente vê uma comparação. Esse é um trabalho, os gráficos, em boa parte, eles vêm do John Hussman, um cara que é visto como um pessimista no mercado, faz um trabalho muito interessante, e eu acho que, às vezes, algumas críticas para alguém que vem achando que a bolsa vai cair, a bolsa não cai, isso não quer dizer muita coisa, não, né? Eu acho que há diversas razões para que a bolsa, né, sem esses estímulos aí que o Tom Lee fala e que vem acertando, a história seria outra, né? Ah, não, mas, né, os estímulos estão aí, a gente deve levar em conta. Sim, verdade. O ponto que eu estou falando aqui é que o John Hussman ele vem nos chamando a atenção de quão cara a bolsa está já há bastante tempo. Então, se você seguiu cegamente o John Hussman, você está perdendo uma das maiores altas de todos os tempos. Sim, né? Quem é que disse que é para você seguir qualquer pessoa ou então seguir estratégias de longo prazo? Eu acho que bolsa, ou pelo menos é o que eu busco transmitir aqui no MyVol, né? A bolsa é dia a dia, assim como a vida. Esteve aí
a Covid, mortes de pessoas aí, a gente tem hoje, nesse momento que eu gravo, a morte do Paulo Gustavo, quem diria, né? 42 anos de idade. Né? Tudo isso muda para você chegar, né? Me pediram para gravar um vídeo falando sobre uma sugestão de carteira de ações para os próximos 3 anos. Pô, eu não trabalho assim, eu trabalho com uma janela de 3 meses, 3 anos. Vão ter diversas carteiras, mas, desculpa, para mim, não me interessa ver a carteira de ninguém de 3 anos. Até me interessa por curiosidade, mas não é a minha praia, né? Mas vamos lá. Aqui a gente tem, nesse gráfico, o custo da mão de obra comparado com as margens corporativas. O custo da mão de obra está subindo. Esse é um dos temas que a Gabriel fala hoje. Tá? A gente sabe que pressões inflacionárias estão surgindo por todos os lados. Os próprios membros do Banco Central, o Williams, por exemplo, John Williams, do Fed, falou sobre isso hoje. A pressão inflacionária está aí, mas o Fed vai deixar correr um pouco. Vai tocar uma economia conhecida como High Pressure Economy, uma economia de alta pressão. Então, isso para a Bolsa é positivo. Por que a Bolsa está tão largada aqui no Brasil? Não sei, vamos ver. Esse gráfico aqui é um dos principais gráficos do John Hussman. Por quê? O que ele vê, a gente vê aqui 2 linhas que andam juntas historicamente, lá desde o dia 29, é uma que mostra que o seguinte, o Equity Risk Premium, que é quanto que você espera, né? Você investe em ações, não você, mas o agregado, né? Se você, né, uma ação, um título, né? A ação é um título que te dá um título de propriedade, que te dá direito a uma parte de um resultado, de um lucro de uma determinada empresa. Só que esse lucro ele varia, por isso chama-se renda variável. Mas a gente pode sim comparar com um título de renda fixa, que é fixo porque tem lá escrito uma taxa de juros. Eu vou te emprestar o dinheiro e vou te emprestar hoje, e você vai me devolver daqui a 10 anos, e eu vou te pagar uma taxa por ano. Aí você tem lá na renda fixa. Na renda variável a gente não tem isso. Mas a gente sabe, e aqui que é importante, desculpa falar esse óbvio, a gente sabe que quanto mais caro eu pagar, menor será o meu retorno. Quanto mais caro eu pagar, menor será o meu retorno. Né? Isso, acho que não há o que questionar com relação a isso. E o que esse gráfico nos diz é que, se você olha historicamente, né, o que o John Hussman faz, ele pega esse gráfico e ele pega hoje o PL atual, né, um PL aqui que é ajustado, esse MAP aqui, ó, é um PL ajustado, que é Margin Adjusted Price to Earnings Ratio. Então, o PL em que ele leva em consideração uma margem corporativa constante. E aí, ele nos diz que, se o PL está muito alto, os retornos subsequentes vão ser baixos. E é o que esse gráfico nos mostra. Esse gráfico é um gráfico de difícil compreensão, não é tão trivial, porque ele faz um deslocamento dos dados, tá? Ele joga os dados 10 anos para trás, na verdade, ou 12 anos para trás. Então, mas a interpretação é essa, né? Bem intuitiva. Quanto mais caro eu pago por algo, né, o meu retorno subsequente tende a ser menor. Mas, na época do oba-oba, poucos pensam a respeito disso. Nesse gráfico, a gente vê que o S&P, né, o preço, né, pegar o valor do S&P hoje, 470, e dividir pela receita, você pega a receita agregada das 500 empresas, e você divide pelo número de ações, aí você vai pegar, né, preço dividido por receita. Nunca a Bolsa Americana esteve tão cara. Isso é algo que a gente vem falando. Aqui tem um texto que ele extraiu do Benjamin Graham, que fala que, em períodos de euforia, as pessoas praticamente ignoram essa questão de... Você já viu essa discussão no Twitter? O preço inicial importa? Porra, lógico que importa. Sempre vai importar o preço inicial. Mas, em momentos de euforia, tem gente que acha, não, é só comprar, não interessa o preço.
Nesse gráfico, a gente vê que não são só as ações americanas, mas as ações de outros países desenvolvidos, o MSCI e AFIA, que pega aqui a Europa, né? E o Far East, que pega o Japão, Coreia do Sul, também a gente também tem um múltiplo esticado, o que para o Brasil é até bom. O Brasil não está no EAF aí. Então, assim, eu acho que, apesar dos problemas brasileiros, a gente vai acabar, de repente, recebendo um fluxo simplesmente por estar barato. Tá? Esse gráfico é um gráfico que mostra, novamente, o que eu acabei de dizer ali. Quanto mais alto, né, a relação, quanto mais alta for a relação do preço-receita, e aqui está no eixo do horizontal, então, quanto mais alta for aqui, mais baixo é o retorno subsequente. Então, você vai ver esses pontos daqui, ó, são pontos pontos de crise, em que preço-receita está baixo, aí o retorno é alto. Agora, como é que pode, Maria, que se dizem que a bolsa estava cara no ano passado e mesmo assim, né, a bolsa foi e registrou um retorno elevado? A gente está olhando num prazo mais longo. Você pode ter um retorno, né, sensacional em 2019, 2020, e ter em 2021 que colapsa. Aí você olha o retorno para o prazo como um todo, um retorno péssimo. A década subsequente à crise do Nasdaq foi uma em que o retorno foi quase zero. Então, né, isso devido ao que aconteceu em 2008. Ah, não, então eu posso ir surfando e quando chegar a crise eu vou lá e saio antes. É o que nós tentamos fazer aqui, mas não é fácil, não é trivial. Você que é assinante do MyVol, recebeu diversas notificações ali, né, tentativas. Eu escrevi aquela carta da Beautiful Selic, né, uma newsletter aqui, lá no dia 4 de fevereiro, eu acho que foi, ou 12 de fevereiro de 2020, né, eu fui para a pandemia com uma posição menor, né, mas mesmo assim perdi um pouco também. Né? Depois eu acabei cometendo acertos e equívocos que foram subsequentes durante a pandemia. Esse é o gráfico que mais me interessa aqui, que é o gráfico que mostra o número de dias em um determinado ano que o S&P oscilou mais ou menos de 1%. Você já deve ter me ouvido falar aqui que 2017 foi um recorde, tá, de volatilidade baixa. Na verdade, em 64 aqui teve um período com a velocidade mais baixa, mas aqui a gente vê uma velocidade baixa. E olha só, pessoal, os períodos em torno de crises ou de recessão, como, né, o período da bolha do Nasdaq, ou o período também subsequente a 2008, são períodos bem mais voláteis do que a gente está observando agora. A volatilidade vai vir. Eu acho que esse segundo semestre vai ser, desculpa a palavra aqui, vai ser foda, né? Eu acho. Vamos ver. Aqui a TGA, um indicador aqui que eu venho falando bastante, né? Eu acho que é importantíssimo. A Janet Yellen já falou que vai voltar aqui para 500 bi, então temos que ficar de olho aqui, mas a gente vai ter esse número amanhã. Número semanal. Aqui o porquê do sell in May e go away. A gente vê que, de fato, o retorno nesse período de maio a outubro, retorno de 6 meses que eles estão olhando aqui, esse é um período mais problemático comparado com outros períodos de 6 meses. Então, o porquê do sell in May e go away tem um contexto histórico. A gente vê nesse gráfico aqui que, medido em períodos de 15 dias, esse primeira quinzena de maio ela tende a ser problemática. Tem outras quinzenas aqui mais problemáticas historicamente, mas isso é um dado. A gente vê o preço, uma divergência aqui entre o preço do S&P e o preço do SOX, que é ações ligadas ao setor de semicondutores. Tá? Isso é algo que a gente tem que estar atento, por isso até que Coreia do Sul, Taiwan, de repente, estejam performando pior nas últimas semanas. A gente vê nesse gráfico uma queda no estoque de casas prontas nos Estados Unidos, por isso o preço sobe. Então,
a oferta diminui, o preço sobe, princípio básico da economia, lei da oferta e da demanda. A gente vê nesse outro gráfico o preço do Ether, dessa moeda que circula no blockchain da Ethereum, né, subindo, e aí eles colocam um gráfico aqui da expansão do volume de ativos do Fed. Eu acho que isso é mais sensacionalismo aqui, né? Não sei se esse gráfico tem algum significado, nunca fiz nada em criptomoeda, então estou perdendo aí essa oportunidade. Aqui a divergência entre o preço do Ether e do BTC, que é o Bitcoin. Aqui o preço do Bitcoin e o preço da madeira serrada. A madeira serrada subindo mais do que o Bitcoin, mostrando essas disrupções na cadeia. É isso. Cada gráfico tem uma descrição e eu acho que a minha ideia é conseguir fazer um tipo de post como esse MyVal Perspectivas uma vez por mês, reunindo gráficos interessantes. Se você gostou, manda aí um WhatsApp aí, algum comentário, sugestão, tá? Para a gente fazer aqui esse espaço do MyVal para que ele fique mais interessante para você. Perfeito? Muito obrigado pela atenção. Até o próximo áudio. Até mais.